Amém, irmãos? Glória a Deus. Como o Betão bem disse, eu me chamo Daniel, tenho 19 anos, sou filho do pastor Rodrigo, supervisor da Vinha Maranhão. Vim para cá junto com o pastor e toda a sua família. Para mim é um grande prazer estar nessa noite com os irmãos, ministrando aqui na Igreja da Aliança, né? Eu já estive outras vezes aqui, já ministrei no Revolution, né? E hoje para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor nessa noite para abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus. Quantos estão com fome da palavra do Senhor nessa noite? Como o Betão bem disse, eu tenho 19 anos, sou um jovem, mas eu tenho um chamado do Senhor. Há um fogo do Senhor que queima no meu coração. O Senhor, Ele me chamou, né? Eu saí do Rio de Janeiro, vim para cá, para o estado do Maranhão, para cumprir um propósito, né? E eu creio piamente nesse propósito. Então, hoje eu estou aqui para ministrar para você, eu estou cumprindo o propósito que Deus me chamou. Então, eu quero compartilhar com você sobre algo que transforma a nossa vida. Quero falar com você nessa noite. O tema dessa mensagem que eu dei é o triunfo da cruz. Se puder projetar para mim, por favor, o triunfo da cruz. Nós alguns domingos ministramos isso na nossa igreja. O triunfo da cruz, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha o que a palavra do Senhor diz, você pode acompanhar aqui no slide. Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Então você é salvo. Mas para nós, fala assim, a palavra de Deus na minha vida é poder. Então para nós que somos salvos, essa palavra ela é poder. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, amém? Se você pode, curva a sua cabeça nessa noite, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra é a verdade. E nós nessa noite pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa abrir o nosso coração, ó Deus, para termos revelação da cruz do Senhor nessa noite. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração porque queremos receber mais do Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode virar para quem está do seu lado e diga assim, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? Você crê nisso? Nós estamos no lugar certo. Hoje, quarta-feira, nós estamos no lugar certo. Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas desse livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue de Jesus, o sangue da sua cruz. Sabe quem foi que declarou essas palavras? Napoleão Bonaparte. Pode passar para mim, por favor. Napoleão Bonaparte, você sabe, foi um general de guerra, alguém que lutou, que fez várias guerras. Enquanto ele estava preparando, montando a sua estratégia para a próxima guerra, ele começou a desfolhar a Bíblia. E ele vai lá ler os evangelhos, ele começa a descobrir sobre Jesus, esse homem que um dia decidiu morrer no madeiro sem culpa. A culpa não era dele, mas ele tomou sobre si toda a culpa, todo o pecado no nosso lugar.
Enquanto Napoleão Bonaparte estava tentando fazer uma revolução, através de guerra, de morte, de sangue, o Senhor Jesus, ele faz a maior revolução da história, a revolução do amor. A revolução do amor. A mensagem da cruz, irmãos, ela é o centro do Evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo é a sua proclamação. O sangue do justo derramado na cruz em nosso favor. Então a cruz, ela é o centro da história do mundo. O poder hoje ele já não está mais na cruz, mas na obra que foi consumada. Então a crucificação do Filho de Deus, ela fez convergir em Cristo todos os eventos dos tempos. Efésios 1, verso 10, ele fala isso. Então, a cruz do Senhor, ela trouxe o foco para as nossas vidas. A cruz do Senhor, ela mudou a história do mundo. E como o texto que nós começamos lendo, essa cruz, ela foi escândalo para os judeus. Ela foi loucura para os perdidos e poder de Deus para nós. Por isso que eu quero compartilhar com você sobre isso nessa noite. O triunfo da cruz. O que muitos olham como algo piedoso, um homem sem pecado que decide morrer no nosso lugar. Para mim, para você que somos salvos, ela é poder de Deus. Você pode erguer a sua mão direita nessa noite comigo? Repita assim: Senhor, muito obrigado, porque na tua cruz eu sou salvo, porque na tua cruz eu tenho vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite por isso? Então ela foi um escândalo para os judeus. Por que ela foi um escândalo para os judeus? Porque os judeus eles estavam procurando, eles clamavam por um Messias. E Jesus, ele aparentemente dava os sinais do Messias. Então como é que o Messias Todo-Poderoso vai morrer no madeiro, numa cruz, como um pecador qualquer? Então ela foi um escândalo. Eles não achavam que aquele mestre, o Messias, iria morrer no madeiro. Então foi um escândalo para os judeus. Porque foi loucura para os perdidos. A história diz, e a palavra também conta isso, que os gregos eles ficaram espantados, loucos, porque um homem sábio como Jesus naquele tempo, ele não tinha o porquê de morrer numa cruz. Ele não precisava morrer numa cruz. Então ele se tornou loucura para os gregos, para os perdidos. Mas, para mim e para você que somos salvos, essa palavra ela é poder. Poder de Deus. Essa palavra poder aqui no grego, no original, ela é traduzida como dunamis, que vem do dinamite. Então essa palavra é poder, ela veio para trazer unção, para trazer vida nos nossos corações. Você crê nisso nessa noite? Então hoje eu quero compartilhar com você algumas razões porque nós devemos celebrar o triunfo da cruz. Em primeiro lugar, na cruz, o Senhor nos deu acesso a Deus. Nós devemos celebrar o triunfo da cruz em primeiro lugar por causa disso. Porque na cruz o Senhor nos deu acesso. Você consegue observar essa imagem aqui? Você está olhando essa imagem aqui comigo? Presta bastante atenção nessa imagem que eu quero te falar nessa noite. No Antigo Testamento havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar para apresentar o sacrifício da expiação pelo pecado da nação. E entre o Santo dos Santos, existia o lugar santo e o átrio. Então no átrio podia ficar o povo de Deus. Se você for estudar lá o Antigo Testamento, ou então você acompanhou aquela novela da Record, Os 10 Mandamentos, eles relatam isso muito bem. Então o átrio era onde ficava o povo de Deus. Existia o santo lugar, que só o sumo sacerdote podia entrar. E existia também o Santo dos Santos, que era onde a presença do Senhor ela era manifesta. Só que entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar existia um véu. Esse véu, o historiador Flávio Joséfo, ele nos diz que ele tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura. E nem 2 cavalos conseguiam rasgar aquele véu. Para você ter ideia de quão firme era aquele véu. Mas, olha o que aconteceu com esse véu, Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo,
e tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Você consegue entender o que aconteceu aqui nesse texto? Um véu que tinha 2 centímetros de espessura. Se nem 2 cavalos conseguem rasgar um véu desse, imagina um homem. Um homem não tem por si só força para rasgar um véu desse. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que eis que o véu do santuário, ele se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer, Daniel, de alto a baixo? Porque não foi de baixo para cima, não, foi do alto a baixo. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que rasgou o véu. O próprio Deus que rasgou o véu, não foi o homem por si só. O homem não tinha força, não tinha habilidade para rasgar o véu. Mas o próprio Deus rasgou o véu de alto a baixo. E por causa disso, eu e você hoje, nós temos livre acesso. Livre acesso à presença do Senhor. Hebreus 10, verso 19. Esse texto é poderoso. Olha o que Paulo diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Ô irmão, o véu ele já se rasgou. O véu ele já se rasgou, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Eu não preciso mais pedir a um padre, a um pastor, a um líder de célula, a um bispo, para clamar, a chamar a presença do Senhor. Não, hoje eu tenho livre acesso. Hoje eu e você, nós temos livre acesso à presença do Senhor. O que você precisa fazer hoje para ter a presença? Você precisa apenas erguer os seus braços e clamar: Abba, Pai. Abba, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença nessa noite. O véu ele já foi rasgado. Hebreus 4, esse texto aqui é poderoso. E quando nós temos revelação desse texto, Hebreus 4, verso 14. Quando nós temos revelação desse texto, nós fazemos até pedidos ousados ao Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu disse para você que para entrar no Santo dos Santos, quem podia entrar? O sumo sacerdote. Olha o texto que nós acabamos de ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como que? Grande sumo. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje, irmãos? Jesus. Então, tendo o nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com medo, é o que está escrito no texto. Com insegurança. O que está escrito no texto? Confiadamente, com segurança. Acheguemo-nos, portanto, com segurança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos pauladas, é o que está escrito ali, a fim de recebermos castigo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, quando você fala com Deus, você recebe misericórdia e acha graça e socorro. Quando nós falamos com Deus, nós achamos graça e socorro. Irmão, isso é querido demais. É tão bom eu poder saber que eu tenho acesso, livre acesso à presença do Senhor. É muito bom eu saber que eu sou amado. Sabe por quê? Porque traz paz ao meu coração, traz alegria ao meu coração. Isso é bom demais. Isso alegra o nosso coração. Nós hoje não precisamos mais de intermediários, de um mediador, não. Nós hoje temos livre acesso à presença do Senhor, irmão. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Meu irmão, você tem livre acesso à presença do Pai. Na antiga aliança, se alguém ousasse entrar no Santo dos Santos, essa pessoa ela era morta. Mas hoje eu e você, nós temos livre acesso, porque o próprio Pai rasgou o véu de alto a baixo, e nós temos livre acesso à presença do Senhor, amém? Então, irmão, por favor, não costure o véu novamente.
Não costure o véu ele já foi rasgado. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm tentado costurar o véu, né? Tem muita gente cantando aí que você precisa mergulhar na mirra ardente para que a presença aumente. Não, você não precisa disso. O véu ele já foi rasgado de alto a baixo. Eu e você temos livre acesso à presença do Senhor, amém? Eu gosto dessa canção, né? Ela fala, o coro dela é lindo. Ele diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Essa parte, deixa eu te falar, essa parte você tem que guardar com confiança no seu coração. Eu pisei no santo dos santos, agora eu não saio de jeito nenhum. Agora aqui é o meu lugar, amém? Agora por que você pode pisar no santo dos santos? Porque o próprio Pai rasgou o véu de alto a baixo e eu tenho livre acesso à presença do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, porque nós devemos celebrar o triunfo da cruz? Porque na cruz a rejeição ela foi removida. Diga assim comigo: na cruz a rejeição foi removida. Irmão, se há um espírito que ele nos ofende, é o espírito da rejeição. Alguns irmãos que já foram rejeitados, que talvez cresceram sem o amor do pai e da mãe, sem o carinho do pai, sem um abraço do pai e da mãe, sem um eu te amo. Nasceram talvez órfãos de pai e de mãe, né? Talvez pessoas nessa noite aqui cresceram sem um beijo de uma mãe e de um pai. Toda pessoa já sofreu algum tipo de abandono. E isso é o que? É rejeição. Mas você sabia que o próprio Jesus, o Rei, o Todo-Poderoso, ele foi rejeitado? Você sabia disso? Daniel, onde é que está isso? Mateus 27, verso 46. Olha o que a palavra diz. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No momento de mais angústia do Senhor Jesus na cruz, o próprio Pai rejeitou o Filho. O próprio Pai esqueceu do Filho. Então ele sentiu toda a rejeição do Pai. Sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. Deus não tem parte com o pecador, irmão. Ele não poderia falar comigo, com você, se nós fôssemos pecadores. Então naquela hora Jesus ele sentiu o espírito de rejeição. Sabe por quê? Porque ele estava encarnando todo o nosso pecado. Todo o pecado da humanidade estava sendo posto sobre Jesus naquele momento. Então ele sabia qual era o peso da rejeição. E é algo tão impressionante. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Eu ainda não sou pai, né? Ainda não. Um dia, se Deus me permitir, né? Mas nenhum pai esquece do seu filho, né? Às vezes acontece. Não sei se você já viu aquele filme Esqueceram de Mim, né? Aquilo ali é uma comédia muito engraçada. Mas de fato, às vezes até acontece. Uma vez, nós estávamos no prédio da igreja. Eu era criança, eu tenho uma irmã, a Raquel. Ela era criança também. E naquele alvoroço de sair do prédio da igreja, né, tarde da noite, a comunhão fluindo, todo mundo tinha que ir para casa. O pastor e a pastora saíram comigo, fomos para o carro. E quando chegamos no carro, onde é que está a Ana Raquel? E um corre para lá, corre para cá, cadê a Ana Raquel? Cadê a Ana Raquel? Ninguém sabia onde estava a Ana Raquel. Até que alguém foi guiado pelo Espírito Santo e falou: olha, vamos voltar lá na igreja, porque a gente não sabe, talvez a Ana Raquel pudesse estar lá. Então voltamos para o prédio da igreja. Quando nós chegamos lá, estava a Ana Raquel chorando. Uma criança, né? Sozinha, no meio do escuro, no prédio da igreja. Então a Ana Raquel estava chorando. Daniel, onde é que você quer chegar com isso nessa noite? Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não.
se compadece do filho de seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, esse aqui é o próprio Senhor que está falando. Ainda que uma mãe se esquecesse de amamentar o filho, todavia, não me esquecerei de ti. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: filho, eu não me esqueci de você. Eu não me esquecerei de ti. Sabe por quê? Porque eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o seu nome, ele está gravado nas palmas do Senhor. Ele não vai te abandonar. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quando o Senhor salvou, Ele disse que você era dele. Então você é dele para sempre. Ele não vai te esquecer jamais. Sabe por quê? Porque o seu nome está na palma da mão do Senhor. Quando o Senhor, Ele olhar para um lado, olhar para o outro, e Ele olhar para a mão dele, vai estar lá o seu nome. O seu nome vai estar lá escrito na palma da mão do Senhor. Efésios 4, verso 8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo e cativeiro, e concedeu dons aos homens. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: acabou o cativeiro. Acabou aquele que nos prendia, aquele que nos humilhava. Acabou aquele que nos adoecia. Sabe por quê? Porque a vitória chegou. A sua vitória chegou, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor está vivo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de nós, aquele que habita dentro de nós. Então a cruz é motivo de glória, de alegria. Sabe por quê? Porque o sangue que foi ali derramado, irmão, ele traz paz, ele traz alegria, ele nos dá acesso ao Pai, irmão. Ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. A cruz traz vitória, traz vida, traz prosperidade, traz saúde, traz liberdade, irmão. A cruz do Senhor, ela remove toda a rejeição que haja no nosso coração. Se há alguma coisa que nós temos que nos gloriar, é nos gloriar na cruz do Senhor. Se Satanás, irmão, mostrar para você o seu passado, mostra para ele qual é o futuro dele. Deixa eu te contar aqui uma história. Uma menina, ela gostava muito de ler antes de dormir. Gostava de ler livros de super-herói, né? Aqueles contos de fada. E ela estava lendo, desfolhando o livro. E lendo aquele livro, o super-homem vai lutar contra a serpente. E a serpente se transforma em dragão. E o super-homem vai e vence a serpente. E aí no dia seguinte ela decide ler o livro novamente. E quando ela vai esfolhando as páginas daquele livro, ela lê. E o super-homem vai ao encontro do grande dragão. E quando ele encontra com o grande dragão, esse dragão prende o super-homem. E aquela menina, ela fecha o livro porque ela está espantada. Como em um capítulo o meu super-herói ele ganha, agora no outro ele está sendo preso pelo dragão. E ela fecha o livro, decide dormir porque ela ficou com medo. Mas como uma criança, toda criança é curiosa, né? Ela decidiu voltar a ler o livro. E quando ela pega o livro novamente, ela vai lá nas páginas finais do livro. E quando ela olha as páginas finais do livro, ela vê que o super-homem ele tinha ganhado aquela batalha. O livro termina dizendo: olha, o super-homem esmagou a cabeça da serpente. E então ela volta para a metade do livro. E quando ela abre o livro, naquela parte que ela tinha parado por causa do medo, ela fala assim: eu vou continuar lendo esse livro. Sabe por quê? Porque eu sei qual é o final da história. Eu sei qual é o final da história, irmão. O que isso aplica na minha vida e na sua vida? Sabe qual é o final da história de Satanás? O grande dragão, a antiga serpente, ela vai ser esmagada. Satanás não tem poder, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus vai pisar na cabeça da serpente. Você crê nisso nessa noite? Esse é o final do diabo. Nós já sabemos disso. Então quando ele vier se levantar contra a sua vida, quando ele vier te acusar, lembrar o seu passado, você tem que se levantar e falar: olha, Satanás, eu sei qual é o seu final. Você vai perder. Você pode tentar me vencer, mas eu sei qual é o seu final. Isaías 61, verso 7 diz que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra,
possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Irmão, só o crente cheio da graça que tem alegria. O resto vive como no muro de Lamentações de Jeremias. Parece que bebeu um suco de limão sem açúcar, né? Um gosto amargo. Mas só quem é cheio da graça do Senhor, ele vive uma vida de alegria. Amém? Na graça, a vergonha ela acabou. Por isso, irmão, levanta sua cabeça hoje. Não fica de cabeça para baixo não. Você é vencedor. Vencedor, vencedora. Anda de cabeça erguida, né? Hoje até no meio dos jovens tem até virou um dito popular, né? Não anda de cabeça baixa não, que senão a coroa cai. Você é filho, você é príncipe e princesa do Senhor. Não anda de cabeça baixa, senão a coroa vai cair. Mantenha a cabeça erguida. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Se eu olhar para baixo, eu não vou conseguir ver onde está vindo o meu socorro. Mas quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu sei de onde vem o meu socorro. Amém? Terceiro lugar, porque nós devemos celebrar o triunfo da cruz. Porque na cruz, nós somos livres do temor da morte. Na cruz do Senhor, nós somos livres do temor da morte. Você sabe, talvez um assunto que gera muitas reflexões na nossa cabeça, na nossa mente, é a morte. É algo que toma tempo, é um motivo que toma tempo, uma discussão entre a vida e a morte. Muitos são os questionamentos filosóficos, as perguntas são feitas e poucas respostas são realmente satisfatórias. Mas nessa vida nós temos uma certeza, a certeza de que um dia nós iremos morrer. Não sabemos nem quando, nem como, a hora, nós não sabemos, mas sabemos que um dia nós vamos morrer. São grandes os mistérios da Bíblia, ainda mais tratando disso. Mas a palavra diz que ainda que morramos na carne, nós vamos viver eternamente. Ou seja, é bom saber disso, sabe por quê? Ainda que eu morra, eu vou viver. Onde é que está isso? João 11, verso 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Quem crê no Senhor Jesus aqui nessa noite? Então essa palavra aqui se aplica a mim e a você. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que eu e você possamos morrer, nós iremos viver. Como assim, Daniel? Eu vou te explicar nessa noite. Verso 26, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Você crê nisso nessa noite? Sabe por quê, irmão? Deus não é um Deus de mortos, mas Ele é um Deus de vivos. Por isso que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos que celebrar a vida. Nosso Pai é um Deus de vida. Deixa eu te falar uma coisa, se você for no cemitério, você vai encontrar só o pó. Você não vai encontrar o Filho de Deus. Porque a palavra diz que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então, esse corpo aqui, nosso, físico, quando nós morremos, ele vai passar, ele vai voltar ao pó. Mas nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos receber um corpo glorificado, sem defeito, sem mancha, sem ruga, um corpo perfeito. É como se eu e você, o nosso último suspiro de fôlego nessa vida, com esse corpo, ele fosse acabar. E quando nós suspiramos de novo, nós já vamos ter recebido um corpo glorificado. Por isso que a palavra do Senhor é clara: ainda que eu morra, eu vou viver eternamente. Eu e você, nós vamos viver eternamente com o Senhor, irmão. Nós vamos receber um corpo glorificado, vamos reinar com o Senhor. Quantos creem aqui nessa noite nisso? Lembra do que Jesus falou para o ladrão? Lucas 23, 43. Você sabe, Jesus ele foi preso no madeiro e ele foi posto bem no meio. E de um lado tinha um incrédulo e do outro um ladrão que no final da vida dele ele decide se converter. Eu acredito nesse cara. Eu acredito no poder que há nesse homem. E aí, aquele ladrão, ele vira para Jesus e fala: olha, Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus, ele responde muito bem: olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós pararmos de respirar, irmão, a nossa próxima respiração,
nós já estaremos com o Senhor. Nós estaremos num lugar chamado seio de Abraão. Por isso que Davi, ele fala uma verdade no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ainda que o nosso corpo natural ele possa falecer, possa voltar ao pó de onde ele veio, nós iremos receber um corpo glorificado. Nós não vamos morrer, nós iremos viver eternamente com o Senhor. Nós não temos que temer a morte, porque a morte morreu na cruz com o Senhor. A vida ela não termina com a morte. E também nós não cremos que vamos ter uma outra vida, reencarnação, nós não cremos nisso. Nós cremos que nós vamos morrer e vamos receber um corpo glorificado para vivermos com o Senhor Jesus. O que eu quero enfatizar aqui nessa noite? Nós temos que, enquanto estamos aqui nessa vida, nós temos que cumprir o nosso propósito. Sabe por quê, irmão? Essa é a certeza do Senhor para nós não vamos morrer. Cumpra o seu propósito na terra hoje. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Cumpra o seu chamado. Porque a palavra fala que para o além onde nós iremos não há trabalho. Será um lugar de descanso. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos aqui para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando chegar o fim, quando a morte chegar, irmão, você tem que morrer em paz, sem medo. Sabe por quê? Porque você cumpriu o propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Quando nós morrermos, é sinal de que tudo que nós tínhamos que fazer aqui na terra, nós terminamos. O propósito que o Senhor tinha para nós aqui, acabou, cumprimos. Agora nós vamos viver em paz, em descanso. Sabe por quê? Porque a vida ela não se resume aqui a você conquistar coisas, bens materiais. Não. A nossa vida ela é para viver na eternidade. Nós vivemos aqui hoje sim, mas nós iremos viver a eternidade. Nossa vida não vai acabar aqui. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então, para viver essa vida eternamente, nós temos que virar como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:55. Se você quer ter certeza de que você não tem medo da morte, você tem que declarar isso aqui, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe por que Paulo declarou isso aqui? Porque o Senhor Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, eu e você também iremos vencer a morte. Nós iremos viver eternamente com o Senhor, irmão. A palavra diz que tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Então se o Senhor Jesus venceu a morte, eu e você também iremos vencer a morte, amém? Isso é algo poderoso. A morte ela foi tragada pela vitória. A morte já não tem mais o seu aguilhão. Sabe o que significa esse aguilhão aqui? É como se fosse um ferrão de uma abelha. Uma ferroada de uma abelha dói, certo? Mas quando o Senhor Jesus venceu na cruz, aquele ferrão foi quebrado. A morte já não tem mais poder sobre mim e sobre você, irmão. Creia nisso. Não tenha medo da morte. Sabe por quê? Porque toda vitória sem cruz tem prazo de validade. Sabia disso? Toda vitória sem a cruz ela tem um prazo de validade, ela vai acabar. Mas a vitória com a cruz, ela é para toda a eternidade. A palavra fala que um dia o Senhor ele vai chegar diante de nós e vai falar: olha, você filho meu, filha minha, vocês cumpriram um propósito, né? Cumpriram o chamado que eu dei para vocês. Então entra hoje no gozo do teu Senhor. É uma vitória. É uma vitória você estar aqui, você estar lá no Olho d'Água no próximo sábado participando do reencontro. É uma vitória porque você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu abro um parênteses aqui, quero desafiar os irmãos também. Dia 17 e 18 no prédio do Olho d'Água, nós vamos ter a conferência da Vinha Maranhão, né? Pastor Aloysio vai estar presente conosco. Pastor Rodrigo, Pastor Mauro, Obreiro Beto, Pastor César vão estar lá. Eu desafio os irmãos a participarem conosco desse grande mover. Voltando para a palavra, o que eu quero aplicar aqui? Nós temos que aproveitar o máximo de tempo que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas sabendo que essa vida ela vai passar.
Mas quando passar, quando eu morrer, eu não vou ter medo da morte. Sabe por quê? Porque eu sei que essa vida aqui vai passar. Eu sei que quando eu abrir os meus olhos, eu vou ter um corpo glorificado para viver eternamente com o Senhor. Amém? Você crê nisso nessa noite? Então, irmão, tendo cumprido a sua missão, a morte ela pode te levar. Sabe por quê? Porque o corpo normal ele vai voltar ao pó, mas você vai viver eternamente com o Senhor. Você crê nisso nessa noite? Amém? Então até aqui estaria bom demais, né? Você já tem 3 motivos para celebrar a cruz. Mas cabe mais ainda nessa noite? Amém? Por último, o triunfo da cruz. Primeiro eu falei para você que o triunfo da cruz nos dá o quê? Livre acesso. Nós temos livre acesso à presença do Senhor, amém? Segundo, eu te mostrei que na cruz o Senhor levou a rejeição, a nossa rejeição. Hoje somos filhos amados do Pai, amém? Terceiro, eu acabei de contar que nós não devemos temer a morte, porque iremos viver eternamente com o Senhor. E por último, nós devemos celebrar o triunfo da cruz, porque na cruz nós somos redimidos da pobreza. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Talvez você possa achar até algo espantoso, né? Um jovem querer falar sobre prosperidade. Mas é porque eu creio na palavra do Senhor. Vira para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão. Mas diga com mais fé: meu irmão, Deus te deu uma herança. João 1,12 diz que todos que receberam a Jesus, todos que receberam a vida são o quê? São filhos. Romanos 8 diz que Jesus ele tem uma herança. E nós como filhos somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos uma herança. O nosso Pai, a palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata. Então se Ele é o dono do ouro e da prata, o meu Pai, eu também sou o quê? Herdeiro do ouro e da prata. Eu posso desfrutar de uma herança. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Existe uma promessa de prosperidade sobre a vida de Abraão. E se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros dessa promessa, irmão. Eu não sei se você sabe, mas existem pelo menos 3 crenças que acreditam piamente na promessa de Abraão. Os muçulmanos, eles acreditam piamente, né? Mesmo eles tendo o Deus deles lá, o sol, eles creem piamente na herança que há sobre a vida de Abraão. Você pode pesquisar depois. Eles creem, não, eles acreditam, não. Se Abraão foi próspero, eu também vou ser próspero. Qual a outra crença que acredita nas promessas de Abraão? Os judeus. Você sabe, os judeus são o povo mais próspero da face da terra. Você já ouviu falar do Banco Safra? Já ouviram falar do Banco Safra? O dono do Banco Safra é um judeu, descendente também da linhagem. O dono das Casas Bahia, já ouviram falar das Casas Bahia? Judeu também. Porque esse povo prospera? Porque eles acreditam na promessa. Eles acreditam na promessa que o Senhor tem para a vida deles. Tem prosperado, tem desfrutado da promessa. Qual outra crença que acredita na prosperidade, nessa herança que há sobre a vida de Abraão? Eu e você, os cristãos. Nós cremos na palavra, sim ou não? Então o texto que nós acabamos de ler diz o quê? Que se sois de Cristo, sois também o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros, irmãos. Nós não devemos mais hoje achar que devemos viver uma vida de pobreza, né? Não quero dizer, entenda também que prosperidade, né? Não é só você ter o carrão do ano, não. Prosperidade é você ter saúde, né? É você ter para você e poder compartilhar com o outro. O Senhor nos chamou para viver uma vida de prosperidade. 2 Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por amor de qualquer pessoa, não.
por amor a mim e a você. Para que pela sua pobreza, eu e você nos tornássemos ricos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vê se ela não tem um jeito de alguém que é próspero, alguém que é rica. Olha para ela aí. Vê se ela não esbanja alegria, riqueza, prosperidade. Sabe por que, irmão, nós esboçamos isso? Sabe por que isso é da nossa linhagem? Porque nós estamos ligados ao Senhor. Nós somos filhos, nós somos herdeiros de uma promessa. Muita gente é agredida ao ler isso aqui. Nós nos tornamos ricos, mas acredite na obra consumada da cruz. O Senhor, Ele tomou todas as nossas dores, nosso pecado, mas Ele também tomou toda a pobreza e toda a miséria, para que eu e você hoje nos tornássemos ricos, homens e mulheres de Deus prósperos, amém? Por isso que é comum você ver muitas pessoas, muitos cristãos prosperando. Nós, na nossa igreja, como aqui na Igreja da Aliança também tem, nós temos um grupo de empreendedores do reino. Eu no Rio de Janeiro, participei de uma reunião como essa. Não tenho um empreendimento ainda, mas eu creio que o Senhor me chamou para empreender. Eu creio que o Senhor me chamou para algum momento Ele vai abrir uma porta, não sei qual momento, mas Ele vai abrir uma porta e eu vou empreender. Porque eu creio na prosperidade. Eu creio que o Senhor me chamou para ser alguém próspero. Hoje, graças a Deus e as pesquisas, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que quando uma pessoa ela nasce num lar cristão, e ela vive a vida inteira num lar cristão, crendo, vivendo as promessas, ela vai crescendo e ela vai se tornando uma pessoa mais próspera. O pastor Rodrigo, ele nasceu num lar cristão, veio de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, de terem dias de passar necessidade, muita necessidade. E ele veio crescendo, crendo na promessa, nas palavras do Senhor. E hoje, o pastor Rodrigo é alguém próspero, muito mais próximo do que ele era quando ele era um jovem. E hoje eu, como filho, eu tenho desfrutado dessa prosperidade. O que eu quero dizer para você, como filho, irmão, se aproprie das promessas do Senhor para a sua vida. Agarre-se às promessas do Senhor para a sua vida. Alguns irmãos ficam se perguntando, como isso? De que maneira isso pode acontecer? A palavra de Deus nos responde, Deuteronômio 8:18. Nós já iremos concluir. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Então, irmão, faz parte da obra da cruz a abolição da miséria e da escassez. Em Cristo Jesus, graças a Deus, Ele removeu toda a maldição da pobreza e da miséria e nos deu acesso à riqueza do Pai. Eu e você somos homens e mulheres de Deus prósperos, amém? Você crê nisso nessa noite? Fala para quem está do seu lado, meu irmão, você está autorizado a prosperar, amém? Para concluirmos nessa noite, sem a cruz de Cristo, irmão, onde é que eu e você estaríamos hoje? Onde é que eu e você poderíamos estar? Mas graças a Deus, naquela cruz, o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar. Então creia nisso, as bênçãos já foram pagas na cruz. A cruz é a nossa vitória. Hoje fomos gerados por Deus. Nós somos gerados por Deus, degenerados pelo pecado e regenerados pela cruz do Senhor. Hoje nós cremos firmemente nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, amém, irmãos?